No programa de hoje, os primeiros números do mês de agosto. A continuação da série com uma segunda entrevista sobre precificação de veículos com a Cox Automotive. Precificar um veículo corretamente é o primeiro passo para se fechar um negócio. E o Fenalto Fan em clima de despedida olímpica. Olá pessoal, está começando mais um programa da Fenalto TV, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, se inscreva no nosso canal. O destaque de hoje é para a continuação da nossa série de entrevistas sobre precificação de veículos usados. Você tem dúvidas? Então vem com a gente! Mas antes, com o apoio do Itaú, vamos aos primeiros números do mês de agosto do ano de 2021, com o assessor de imprensa da Fenalto, Jorge Mussolini. Olá, André. A primeira semana do mês de agosto registrou resultado positivo para quem trabalha com o mercado de veículos seminovos e usados. A Fenalto divulgou relatório dizendo que entre os dias 2 e 6 de agosto foram realizadas 65.649 transferências diariamente. Esse total é 1,42% superior ao registrado na última semana do mês de julho. A entidade continua confiante que esse viés positivo nas vendas deve continuar nas próximas semanas. Mas vamos acompanhar aqui no programa da Fenalto TV. Vejo você semana que vem. Até lá! Agora sim, vamos à segunda entrevista da nossa série sobre precificação de veículos usados. Para a conversa de hoje, convidamos a Ana Renata Navas, diretora-geral da Cox Automotive. Foi um papo de muito aprendizado. Confira! Renata, como é que a empresa faz ou estrutura essa questão da precificação dos veículos seminovos no Brasil? A Kelley Blue Book é uma empresa que tem quase 100 anos no mundo, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, como se fosse um livro mesmo, por isso que é Blue Book, e o Kelley é o sobrenome do idealizador de tudo isso, que na verdade era um dono de uma concessionária lá há quase 100 anos atrás, e ele criou o livro azul, que era para consulta interna, e depois esse livro azul passou a ser distribuído para os concessionários vizinhos e foi ganhando uma proporção, até que parou, vamos dizer assim, no Grupo Cox, mais ou menos uns 15 anos atrás, se eu não estou doida, acho que mais um pouco, uns 20 anos, e se tornou nessa potência que é a Kelley Blue Book, a maior precificadora de veículos do mundo. Eu sempre digo que precificar veículo não é nada trivial, não é média de média, não é somar o que foi ontem. Então, precificar veículo exige exatidão, e para você ter exatidão, você precisa ter dado. Tudo é com base em dado. Então, simplesmente somar os 5 veículos vendidos ontem, dividir por 5 e ter ali uma média de preço vendido transacionado, não é uma precificação de veículo nos moldes da Kelley Blue Book. Então, a gente recebe aqui no Brasil, todo santo dia, trilhares de dados de diversas fontes, né, que eu, infelizmente, não posso revelar, mas diversas fontes de todo segmento, todo tipo de que você pensar e imaginar de transação. E esses dados, eles alimentam um algoritmo lá na Califórnia. Então, a nossa área de ciência de dados fica na Califórnia. Lá eu tenho um grupo de cientistas de dados dedicados para o Brasil, não são brasileiros, mas são dedicados a conhecer o mercado brasileiro e se aprofundar no mercado brasileiro. E com base nesses dados, e com base nesse algoritmo, e com base nessa ciência, a gente recebe diariamente um preço que a gente chama de forecast, que nada mais é do que previsão. Então, o que o algoritmo é capaz de fazer com base nesses dados recebidos, né, é que, bem ou mal, recebidos no passado, porque o que ele me dá amanhã já é ontem, né? Então, bem ou mal é um passado. Essa ciência que eu recebo, que é uma previsão, por isso que é previsão, quando ela chega aqui diariamente nas mãos do nosso time, a gente brinca que a gente faz uma arte sobre essa ciência. O que é que isso quer dizer? Aqui eu tenho um time grande, que a gente chama de time de evaluation, que tem a capacidade técnica de analisar linha a linha desse preço que recebi ontem
e atualizar para o hoje. Então, a precificação daquele Blue Book, que é vista no site ou que é recebida por banco de dados, ela é atualizada diariamente e ela não é o preço de ontem, ela é sempre o preço com base em hoje. Aliás, a Kelly Blue Book no Brasil é a única no mundo que tem a capacidade de atualizar os seus dados diariamente. E por que isso? Porque o Brasil realmente requer esse tipo de frequência, porque a gente sabe que a gente está mais suscetível a câmbio, a instabilidade econômica, a qualquer tipo de sopro que aconteça internamente ou externamente, o Brasil é impactado por nossa fragilidade econômica, vamos dizer assim. Então, por isso que a Kelly Blue Book, ela tem a capacidade de atualizar os preços todos os dias. O que é importante dizer? Não é que todos os carros mudam os preços diariamente. Todos os carros têm a possibilidade, está passível de mudança. Nós analisamos todos, nem todos mudam, mas o que muda é mudado. A Kelly Blue Book no Brasil também tem um núcleo de estudos, e esse núcleo de estudos ele é movido por demanda. Então, eu tenho a empresa A, a empresa B, a empresa C, que, devido às suas necessidades, né, específicas, eles nos contratam certos estudos. Dentro desse cenário, onde você tem uma dificuldade de obtenção de carros novos, falta de componentes, produção baixa, pressão de todos os lados, como é que vai ser impactado o mercado de veículos seminovos e usados no Brasil? Certo. Eu acho que isso tem sempre um reflexo positivo e negativo, né? A gente pode analisar os dois. De fato, essa falta de componente, falta de carro zero, isso não é um privilégio brasileiro, né? Todo mundo sabe que isso está acometendo o mundo todo. Então, a gente que lida com todos os países, basicamente, ou todos os países relevantes, vamos dizer assim, né, do globo, a gente percebe isso, a falta de carro à disposição, carro novo. E com a falta do carro novo, evidentemente, também vai faltar, vamos dizer assim, diminuir a oferta do carro usado. Por quê? Porque a venda do carro novo entra-se o usado na troca. Normalmente é assim que a transação acontece, né? O lojista vende o novo, compra o usado, e isso vai girando aqui um mercado de usados. Quando você tem realmente uma falta do novo, vai também deixar de entrar o usado. E, por outro lado, existem outros fenômenos também que foram aumentando a demanda de um carro usado, vamos dizer, de um carro seminovo. Pensa comigo, se eu tenho aqui um tipo de consumidor, que a gente tem vários perfis de consumidores no Brasil, no mundo, mas vamos falar do Brasil. Se eu tenho um consumidor que ele tem o hábito de trocar o carro a cada 2 anos, ou a cada ano, a cada 3 anos, e esse carro novo não existe, ele vai optar por um seminovo, com certeza vai. Ao mesmo tempo, tem aqueles caras que trocam o usado pelo seminovo, também concorrendo com o mesmo seminovo. E aí, ainda por cima, tem uma leva aí que a gente viu isso muito fortemente nos Estados Unidos, até na China também, mas aqui no Brasil veio esse movimento um pouco mais recente, que é um grupo de pessoas que tinha abandonado já os carros realmente, né? E optado por outros meios de transporte, seja aplicativo, seja mobilidade elétrica, essas coisas todas, e que diante da pandemia voltou a consumir um veículo, que também está competindo com o mesmo carro seminovo. Mas eu não sei, embora eu tenha aqui a minha pouca idade, eu sempre gosto de dizer isso, né, muito humildemente, eu nunca tinha visto um mercado, né, tanto veículo sendo vendido muito acima do MSRP, que é o preço sugerido. E hoje a gente só vê os carros sendo vendidos a 10, 15 mil acima do MSRP e fila para comprar, né? Porque existe uma demanda forte aí para os carros zero, para quem quer comprar o carro zero. Agora, por outro lado, na minha humilde opinião também, eu acho que o seminovo cada vez mais é uma alternativa mais interessante. Existe muita diferença entre a precificação de mercados mais maduros, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, e no Brasil? Existem assim, variações gritantes ou não? Como é que você pode analisar isso? Essa é uma boa pergunta. A metodologia da Kelly Blue Book, ela é bem parecida no mundo todo. Eu não vou dizer que ela é igual, porque não pode ser exatamente igual, né, rigorosamente igual, porque cada país tem as suas particularidades. Mas eu diria que na metodologia da Kelly Blue Book, Estados Unidos, vamos dizer assim, é um núcleo, Europa é outro núcleo, então na Europa não é por país. Tem aqui a metodologia da Europa, a Austrália e Nova Zelândia é outra metodologia, Canadá é outra metodologia que não se junta com os Estados Unidos, e Brasil tem a nossa, né? Quando eu digo metodologia, de novo, respeitando essas nuances que o mercado tem, que às vezes é nada. Quando você olha Canadá e Estados Unidos, a diferença é pequena entre eles, mas mesmo assim, evidentemente que o volume é outro. A gente está falando de mais de 300 milhões de possíveis consumidores, vamos dizer assim, né, porque a população americana é 35 milhões no Canadá. Por outro lado, a gente vê que os Estados Unidos,
ele vamos dizer, é um mercado que tem um cardápio de carros enormemente maior, se é que isso deu um pleonasmo errado, do que o Brasil, né? Então, precificar um catálogo americano é um desafio maior do que precificar um catálogo brasileiro. Então, a gente percebeu que lá houve sim um acréscimo de preço, mas não nas proporções brasileiras. Eu acho que um ponto bem importante da gente trazer aqui para o nosso público, né, que são os nossos lojistas e concessionários também, né, que eventualmente pode também nos assistir, é que a Cox veio para o Brasil, de fato, oficialmente há 2 anos, com essa mentalidade, com essa obsessão de fazer o slogan funcionar também aqui no Brasil, que é transformar a maneira como se compra, vende, compartilha e usa veículo. E com essa mentalidade, com essa cabeça, a gente lançou recentemente, inclusive a gente lançou em primeira mão na final do ano passado, o Cox para você, mas de fato a gente está utilizando, está fazendo essa reverberação acontecer de uns 2 meses para cá. E por que isso? O Cox para você é uma plataforma que a gente criou para o lojista, o usuário é o lojista, em que ali ele pode ter um único login, uma única senha e entrar, né, num universo que para atender o consumidor do começo ao fim, ou seja, ele vai precificar o veículo pela Kelley Blue Book, ele pode passar um financiamento para os bancos da Dealer Track, ele pode comprar um carro do inventário da Manheim, depois eu até falo um pouco da Manheim, ele pode vender um seguro dos nossos parceiros, pagar uma dívida, uma multa, comprar um rastreador de carro, enfim, a gente construiu esse Cox para você pensando em como é que eu posso fornecer ao lojista metodologias diferentes de atender o cliente, do começo ao fim, e a ideia com isso não é somente vamos dizer assim, gerar um único ambiente com login e senha de praticidade de design ou tecnologia, mas é também gerar outras linhas de receita. Então, tudo que é transacionado pelo Cox para você, o lojista ganha por isso. E é muito importante nisso que vocês vêm explorando, que é a precificação. Gente, precificar um veículo corretamente é o primeiro passo para se fechar um negócio, porque a gente sabe muito bem que o atrito desse, meu carro vale tanto, não vale nada, aí com base em quê? Com base em nada, isso é o passo do insucesso. Então, por isso que eu digo, a Kelley Blue Book ela é gratuita para qualquer um consultar, pode ser o lojista, pode ser o consumidor final, pode ser quem quer que seja, justamente para trazer essa união, essa transparência na transação. Portanto, usem a Kelley Blue Book, seja ela o site aberto, seja pelo Cox para você, faça com que a sua transação inspire confiança, inspire transparência, porque isso é o primeiro passo para você fazer a segunda venda. Porque a gente sempre brinca aqui no marketing que fazer a primeira venda é fácil, a segunda vai depender da boa experiência da primeira, porque aquele preço corretamente vai respingar na correta concessão de crédito, que vai respingar se o carro for retomado, que vai respingar. Então, a cadeia inteira ela é movida pelo preço certo. Então, por isso que a gente também aqui é tão obsessivo pela qualidade, pela atualização desse preço, porque a gente sabe que qualquer R$200 para cima ou para baixo pode interferir e causar uma recusa de crédito. Ou seja, tudo isso tem um ponto em comum, que é esse preço. E no Fenalto Fan de hoje, acho que todo mundo ainda está com um gostinho de despedida dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, não é mesmo? Para pegar um gancho nessa saudade, vamos falar sobre edições especiais de automóveis que prestaram homenagens aos Jogos Olímpicos em seus modelos. Veja! Volkswagen Voyage Los Angeles 1984. O sedã trazia como diferenciais uma pintura especial em azul e equipamentos únicos que não podiam ser encontrados nos Voyages convencionais. Chevrolet Monza Barcelona 92. Conhecido como Tubarão, o carro era equipado com o motor 2.0 a gasolina de injeção monoponto, de 110 cavalos e câmbio manual de 5 marchas. Volkswagen Gol e Paraty Atlanta 96. O Gol era equipado com motor 1.6, enquanto a Station Wagon utilizava um 1.8, ambos aspirados e da família AP. Volkswagen Gol Série Ouro 2000. Uma alusão em referência à medalha mais cobiçada, e não ao nome dos Jogos Olímpicos de Sydney. Também foi utilizado pelo Volkswagen Polo em 2004, durante as Olimpíadas de Atenas. Nissan March e Kicks Rio 2016. A marca japonesa, patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, decidiu criar uma versão especial dos seus carros, justamente por ter construído uma fábrica no estado fluminense. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um programa da Fenalto TV, espero que vocês tenham gostado dos assuntos. Curta no joinha aqui embaixo, comente o que achou do vídeo ou alguma dúvida que tiver sobre precificação de veículos.
Se inscreva no canal e compartilhe o link com seus amigos e associados. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau!